Por volta do ano 500, depois de Cristo, um historiador grego chamado Zósimo estava escrevendo sua História Nova, uma nova história de Roma. Em Constantinopla, atual Istambul, a capital do Império Romano do Oriente. Zósimo havia nascido por volta da época em que o Império Romano do Ocidente caiu e a Europa Ocidental se desintegrou em reinos governados por bárbaros germânicos, pelo menos do ponto de vista romano. Talvez não fosse surpreendente, então, que Zósimo tenha preenchido sua nova história com relatos sombrios da invasão das fronteiras do Império Romano em meados do século III, desse ser 250 anos antes da época em que escrevia. Um trecho em particular se destaca quando Zósimo descreve os eventos do ano 253 depois de Cristo. Aqui ele afirma que um grupo chamado Godos, abre aspas, começou a invadir províncias vizinhas e avançaram saqueando até mesmo os territórios banhados pelo Mar Negro. Assim, nenhuma província romana foi poupada da devastação deles. Todas as cidades sem fortificações e a maioria daquelas protegidas por muros foram tomadas. E além da guerra, uma epidemia de peste também irrompeu por toda parte, em vilarejos e cidades, causando tantas mortes como nunca antes. É um relato apocalíptico de um mundo sendo devastado, e ainda assim ninguém poderia negar que o relato fornecido por Zósimo era amplamente preciso. Mudanças profundas varreram a Europa no século III, mudanças que fariam Roma entrar em apuros assim que tivessem início. O que segue explora como o Império Romano entrou em declínio e caiu entre os séculos III e V. Os primeiros sinais claros da crise surgiram em 193 depois de Cristo. Um senador chamado Pertinax havia acabado de assumir o cargo de imperador romano depois que o imperador Cômodo foi afogado em sua banheira por um lutador. Pertinax também não durou muito. 3 meses após sua ascensão, a guarda pretoriana, a guarda de elite dos imperadores em Roma, matou Pertinax, que vinha pensando em reformar o funcionamento da guarda e reduzir seu poder. Os pretorianos então fizeram algo extraordinário. Eles deixaram claro que o trono imperial iria para quem pagasse mais. O sortudo vencedor foi Dídio Juliano, uma importante figura política que havia governado várias províncias do império durante uma longa carreira. Ele venceu o leilão, oferecendo enormes pagamentos a cada membro da guarda pretoriana se recebesse o título imperial. Ele foi devidamente ungido como sucessor de Pertinax. Sem surpresa, muitas pessoas não acharam que essa era uma forma apropriada de determinar quem deveria governar o império, e uma guerra civil irrompeu quando vários generais reivindicaram o título imperial para si mesmos. Esses eram Pisênio Níger, Cláudio Albino e Septímio Severo. Todos os 3 poderiam ser considerados imperadores. Então, somando com Pertinax e Juliano, houve 5 imperadores naquele ano. Por fim, Severo saiu vitorioso. Juliano estava morto em 10 semanas após comprar o trono, e Níger e Albin o seguiu para o mundo dos mortos nos anos seguintes. O episódio a seguir é indicativo de um dos principais problemas que afetariam o império no século III. Este era um império onde o poder imperial agora era alcançável para qualquer general disposto a tomá-lo, e onde as legiões e a guarda pretoriana estavam dispostas a trabalhar para quem pagasse mais. Isso e muitos outros problemas causariam uma crise profunda no século III. Antes que o pior da crise começasse, houve um período de semi-continuidade, já que Severo estabeleceu uma longa dinastia que governou até 235 depois de Cristo. Isso foi mais longo do que a dinastia flaviana de Vespasiano, Tito e Domiciano no primeiro século. Mas só porque havia um aparente grau de estabilidade dinástica, não significa que tudo estava bem.
Septímio Severo foi um governante razoavelmente capaz que estabilizou a situação política e militar após a guerra civil que se seguiu ao assassinato de Cômodo. Depois disso, as coisas ficaram mais caóticas. Os filhos de Septímio Severo, Caracalla e Geta, o sucederam conjuntamente quando ele morreu em 211 depois de Cristo. Eles não ficaram satisfeitos com esse acordo de divisão de poder e Geta estava morto no final do ano, assassinado por ordem do irmão. Caracalla só durou até 217 depois de Cristo. Ele foi morto em uma conspiração que causou uma breve interrupção na dinastia, quando um soldado chamado Macrino reivindicou o trono. Ele foi eliminado um ano depois, quando Júlia Misa, cunhada de Septímio Severo, conspirou para colocar seu neto no trono e restaurar a dinastia Severa. O garoto, Elagábalo, acabou se tornando um dos governantes mais notórios que Roma já teve. Após 4 anos de suposta devassidão sexual e uma tentativa de impor o culto a uma obscura divindade solar oriental, ele foi substituído por seu primo Severo Alexandre, um garoto de 13 anos. Portanto, a dinastia Severa não era estável. No entanto, houve alguns sucessos durante esse período. Em especial, em 212 depois de Cristo, Caracalla concedeu cidadania romana a todas as pessoas livres do império. Até então, apenas as pessoas livres da Itália eram cidadãs, embora na prática muitos imperadores tivessem concedido a cidadania a cidades inteiras ao longo dos anos. O decreto de Caracalla refletiu a natureza transformada do império. Já não era mais um estado dominado por romanos ou italianos. Septímio Severo era originário da Líbia e foi o primeiro imperador que não nasceu nem na Itália, nem nas antigas colônias romanas da Espanha. Não era apenas que o leque de pessoas que podiam aspirar a se tornar imperador estava mudando com o início do terceiro século. A sociedade e a cultura do próprio Império Romano estavam se transformando em algo diferente. Uma pessoa que tivesse vivido na época de Júlio César, se fosse transportada para Roma no século III d.C., teria ficado impressionada com as mudanças. Embora ainda fosse comum ver guarnições romanas, um número crescente dos soldados não era romano, nem mesmo italiano. Na verdade, à medida que os séculos III e IV avançavam, desenvolveu-se uma situação em que uma grande proporção daqueles que lutavam pelos romanos era formada por germânicos, muitas vezes nascidos além da fronteira norte do Império, na Germânia. Os próprios romanos haviam se tornado menos militaristas, amolecidos por séculos de riqueza e lazer. Outra grande mudança foi a transformação do cenário religioso. Um dos elementos disso foi a ascensão dos cristãos, embora na época da dinastia Severa eles ainda não fossem um movimento enorme. O cristianismo não era a única religião com tendência ao monoteísmo. Vários cultos do sol haviam surgido no Mediterrâneo Oriental. Elagabal, de quem o imperador Elagábalo recebeu o nome e adorava, era um desses deuses do sol. Solélio era outro. Dentro do exército, o culto a Mitra, um deus inspirado na religião monoteísta persa, o zoroastrismo, havia conquistado muitos seguidores. Assim, houve uma mudança em direção ao monoteísmo. Um movimento intelectual conhecido como neoplatonismo, que dava ênfase a uma compreensão científica e filosófica de Deus e da alma, havia surgido entre os gregos instruídos nas províncias orientais. Finalmente, a cidade eterna estava perdendo sua importância. Cada vez mais, a corte imperial estava se deslocando e Roma acabaria sendo substituída dentro da Itália por cidades mais ao norte, como Milão e Ravenna. A dinastia Severa chegou ao fim em 235 d.C., depois que Severo Alexandre perdeu o apoio dos militares e foi assassinado. Ele foi sucedido por um comandante militar que tomou o poder, Maximino Trácio, ou Maximino, o Trácio, o que significa que ele era da região da atual Bulgária. Sua família provavelmente havia adquirido a cidadania romana 2 séculos antes, mas suas origens não eram romanas. Aqui havia mais uma ruptura com o passado.
um governante quase sem laços sanguíneos com Roma ou a Itália. Maximino Trácio, no entanto, não duraria muito tempo no trono. Uma revolta eclodiu em 238 d.C. e uma guerra civil se seguiu, uma que resultou em tantos pretendentes ao trono que esse período ficou conhecido como o Ano dos Seis Imperadores. A maioria deles durou no máximo alguns meses. O que veio depois não foi muito melhor. Gordiano tornou-se imperador no final da disputa pelo título imperial, mas durou apenas cerca de 5 anos e meio. Depois, Filipe, o árabe, assumiu por alguns anos antes de ser morto e ser sucedido por Décio, um imperador cujo reinado durou 21 meses e assim por diante. Esse foi o padrão durante um período completo de 50 anos entre o fim da dinastia Severa em 235 d.C. e meados da década de 280 d.C. Houve tantos imperadores que vieram e se foram, e tantos generais que reivindicaram o título imperial, que os historiadores discordam sobre quantas pessoas realmente deveriam ser classificadas como imperadores durante esse período. Havia cerca de 2 dúzias e vários outros pretendentes. Apenas alguns conseguiram governar por um período prolongado, como Valeriano e seu filho Galieno, que reinaram consecutivamente entre 253 d.C. e 268 d.C. Grande parte dessa rápida troca de imperadores ocorreu porque o exército romano estava descontrolado. Havia centenas de milhares de homens formando o aparato militar nesse momento e legiões inteiras podiam ser subornadas para apoiar a reivindicação de um candidato ao trono com prata. Essa tendência já existia desde 69 d.C., o ano dos 4 imperadores. Mas durante a crise do terceiro século, isso se intensificou a um nível sem precedentes. A rotatividade caótica de imperadores não foi o único problema na crise do terceiro século. Houve também uma crise fiscal. Quando comandantes de legiões queriam ser imperadores, precisavam subornar suas tropas e as de outras legiões para lutarem por eles. Isso envolvia distribuir as moedas de prata que mantinham a economia romana funcionando. O problema era a quantidade limitada de prata disponível. Logo, imperadores e aspirantes a imperador começaram a cunhar moedas que tinham pedaços de metal comum, como ferro ou cobre, no meio, e depois revestiam isso com prata por fora para que parecesse uma moeda de prata pura. Ninguém foi enganado, e os preços começaram a subir para refletir a quantidade reduzida de prata. Para piorar as coisas, enquanto os gregos e romanos desenvolveram conhecimento avançado na maioria dos campos da investigação humana, uma das poucas áreas em que eles só tinham um entendimento básico era a economia. Portanto, eles não faziam ideia de como começar a combater efetivamente essa espiral inflacionária. Além disso, nas décadas de 250 e 260 d.C., o Império foi atingido por uma nova praga devastadora. A peste de Cipriano, como é conhecida, recebeu esse nome por causa de um bispo cristão, Cipriano, que deixou uma descrição detalhada dela. A patologia exata é desconhecida. Poderia ter sido uma cepa fraca de ebola ou outra onda de varíola ou sarampo. Milhões morreram por causa disso, e a escassez de mão de obra causou interrupções na economia e até fomes localizadas. Finalmente, tudo isso estava acontecendo justamente quando o Império estava sofrendo ataques crescentes de tribos germânicas e asiáticas ao longo de toda a fronteira norte. Ao contrário de episódios anteriores, como as guerras marcomanas do reinado de Marco Aurélio, essas não eram episódicas. Elas continuaram e ficaram cada vez piores ao longo dos 2 séculos seguintes. Os diferentes grupos de pessoas que agora ameaçavam invadir as fronteiras do norte do Império vinham de vários lugares diferentes. Não havia nada de novo sobre tribos germânicas, asiáticas ou indo-europeias se deslocando para o oeste através da Eurásia, desde a estepe asiática na Mongólia e na Rússia, até a região ao norte dos mares Cáspio e Negro, e depois para o leste da Europa.
Essas mesmas rotas migratórias tinham trazido grupos como os citas para o norte dos Balcãs e para a Ucrânia um milênio antes. Muitos dos grupos germânicos e celtas, com os quais os romanos vinham lutando na Europa Central há séculos, haviam atravessado as mesmas regiões da Eurásia. O que era diferente nessa fase posterior era a escala das migrações. É justo supor que havia uma consciência entre esses grupos germânicos e asiáticos de que existia um império rico a oeste, cujas fronteiras eram vulneráveis e onde havia muita riqueza para pilhar. Grande parte das nossas informações sobre os diferentes grupos vem da Gética, escrita por um estudioso latino do século VI chamado Jordanes. Ele discutiu a origem de grupos como os godos. Outros grupos discutidos foram os francos, alamanos, burgúndios, vândalos, anglos, saxões, suábios e sármatas. Alguns claramente vieram da Escandinávia. Outros haviam viajado milhares de quilômetros desde os montes Urais e além. Devemos ter muito cuidado, porém, ao classificar esses grupos como unidades homogêneas de godos, francos e semelhantes. Bandos guerreiros distintos que invadiram o império nos séculos III, Quaquim, podem ter sido compostos principalmente por um grupo étnico ou outro, mas, no final das contas, eram confederações de diferentes tribos. Quando ouvimos falar de um exército de francos atacando a fronteira romana na Germânia, é provável que fosse liderado por um governante franco e seus seguidores, mas também contasse com bandos de soldados de outras tribos. O resultado de tudo isso foi um nível de caos e incerteza sem precedentes na história do Império Romano. Como qualquer potência, Roma passou por períodos de crise e tinha suas fraquezas. A era do final da República Romana, por exemplo, foi marcada por intermináveis guerras civis e agitação. Ainda assim, mesmo enquanto isso acontecia, o Estado continuava se expandindo, conquistando novos territórios o tempo todo. Já haviam ocorrido grandes violações das fronteiras antes, e nunca faltou intriga política de um reinado para o outro. No entanto, isso era algo diferente. Não havia segurança de que as coisas voltariam ao normal. Às vezes, as hordas germânicas penetravam profundamente no império. Um bom exemplo foi a invasão da Dácia, na região da atual Romênia, pelos godos e pelos peucinos em 267 d.C. Eles invadiram essa província e continuaram avançando até a Trácia e o Mar Egeu. O exército deles se dividiu e uma parte acabou saqueando em direção ao sul, indo até Atenas e o Peloponeso. Uma década antes, os alamanos chegaram a penetrar no norte da Itália e estiveram perigosamente perto de descer sobre a própria Roma. O avanço deles só foi detido perto da atual Milão, mas tinha sido por pouco. Os vizinhos não germânicos de Roma também aproveitaram essa fraqueza. Em 270 d.C., a rainha Zenóbia de Palmira, uma cidade-oásis no deserto sírio, que havia se tornado rica e poderosa ao dominar as rotas de comércio de caravanas pela região, invadiu as províncias orientais. Enquanto os romanos enfrentavam outra guerra civil, os palmiranos conquistaram o Levante, o Egito e parte da Anatólia, mantendo esses territórios por anos até serem recuperados pelo Império. Assim, durante a crise do terceiro século, o Império Romano estava em queda livre. Houve alguns esforços para estabilizar a situação. Em 253 d.C., Públio Licínio Valeriano, mais conhecido como Valeriano, foi aclamado tanto pelas legiões quanto pelo Senado como o novo imperador. Ele vinha de uma família romana tradicional, havia servido em muitos dos altos cargos dentro do governo do império e era um candidato respeitável para se tornar imperador. Não era um dos muitos oportunistas militares que haviam ocupado o cargo desde a época de Cômodo. Ele enfrentou uma tarefa difícil. A peste estava devastando o império e os persas sassânidas, que na década de 220 d.C. haviam substituído o Império Parta como a potência dominante na Pérsia e na Mesopotâmia, invadiram as províncias orientais. Deixando seu filho Galieno no oeste,
para tentar conter a invasão na fronteira do Reno e do Danúbio, Valeriano foi para o Levante enfrentar a ameaça persa. Ele avançou e retomou a cidade de Antioquia. No entanto, o desastre aconteceu, pois Valeriano se tornou o primeiro imperador romano a ser capturado pelos persas. Ele morreu em cativeiro e Galeno se tornou imperador. Ele governou por 8 anos e foi um imperador ativo. No entanto, ele enfrentou circunstâncias impossíveis. Vários generais reivindicaram o trono no leste assim que seu pai foi capturado, e quando ele tentou lidar com eles, um comandante romano de origem germânica estabeleceu seu próprio estado separatista na Gália. Galeno acabou sendo assassinado em 268 d.C., com a situação tão ruim quanto antes. Aureliano foi o único que conseguiu governar com algum sucesso durante essa época, subindo ao trono 2 anos após Galeno. Durante um reinado de 5 anos, ele expulsou os palmirenos sob o comando de Zenóbia. Ele derrotou o estado dissidente da Gália e construiu as muralhas aurelianas como uma nova proteção defensiva para a cidade de Roma. Os contemporâneos começaram a chamá-lo de Restituto Orbis, o restaurador do mundo. No entanto, nem mesmo isso foi suficiente para que a sanidade prevalecesse. Ele foi assassinado em 275 d.C. por membros da guarda pretoriana. Embora o reinado de Aureliano tenha sido interrompido, ele resolveu alguns dos problemas que estavam causando a crise do terceiro século, incluindo tomar medidas iniciais para tentar reformar a moeda e conter a crise fiscal. A tendência geral também era em direção a um governo mais estável, e entre Valeriano, Galeno e Aureliano parecia haver um desejo por uma administração mais responsável após o oportunismo dos anos recentes. Estava chegando um momento em que alguém conseguiria resolver a crise de forma mais abrangente. Menos de 10 anos depois, surgiu uma figura com tanta habilidade quanto ideias dinâmicas sobre como reformar o império. Como a maioria dos imperadores daquela época, Diocleciano havia subido nas fileiras do exército até se tornar o governante do império em 284 d.C. Ele então desenvolveu um novo sistema de governo. O problema, como Diocleciano via, era que o império era grande demais para que um único governante lidasse com todas as ameaças que enfrentava. Quando um imperador ia reforçar a fronteira oriental contra os persas, logo após terminá-la, já era informado de uma invasão em massa no Reno ou Danúbio. Então, quando ele ia para a Europa, um comandante se proclamava imperador na Síria. Para enfrentar esse dilema, Diocleciano criou um sistema conhecido como tetrarquia. Com isso, haveria um colégio de 4 imperadores. 2 imperadores seniores teriam o título de Augusto, enquanto os 2 de menor hierarquia seriam conhecidos como César. Quando os Augustos morressem ou se aposentassem, o imperador júnior seria promovido e um novo homem seria instalado como o novo César de menor hierarquia. Um Augusto e um César governariam as províncias orientais e os outros 2 governariam a metade ocidental do império. Dessa forma, a tetrarquia liderada por Diocleciano começou a estabilizar o império. Ele governou até se aposentar em 305 d.C., tendo o reinado mais longo desde os tempos de Antonino Pio e Marco Aurélio. Diocleciano sempre teve uma reputação mista. Por um lado, não há como negar que ele trouxe uma estabilidade muito necessária ao império. No entanto, por outro lado, ele foi visto de forma muito crítica por escritores cristãos até os tempos modernos, porque em 303 d.C. ele iniciou o que ficou conhecido como a Grande Perseguição. Essa foi uma grande campanha para retirar dos cristãos do império seus direitos legais e esmagar a religião em ascensão. O cristianismo surgiu em meados do século d.C., na Judéia romana. Continuou como uma pequena seita religiosa no leste do Mediterrâneo por muito tempo. As estimativas do número de cristãos em qualquer época são especulativas, mas é razoável supor que não havia mais do que algumas centenas de milhares de cristãos na segunda metade do século II.
Foi somente durante o terceiro século que essa nova religião peculiar, com sua ênfase em um Deus todo-poderoso, realmente começou a ganhar muitos adeptos. Historiadores questionam por que o cristianismo se popularizou tão rapidamente. Isso provavelmente se relaciona, em parte, à crise do terceiro século. Com os alicerces da sociedade romana abalados e a incerteza predominando, as pessoas buscaram uma religião que prometia salvação após a morte. Era especialmente atraente para os pobres e para a enorme população de escravos do império. O Estado também estava preocupado com seu crescimento. Embora escritores cristãos mais tarde argumentassem que seus irmãos foram perseguidos por séculos, isso só aconteceu durante o breve reinado do imperador Décio, entre 249 depois de Cristo e 251 depois de Cristo, que um programa sistemático de perseguição aos cristãos começou. Essas medidas foram ineficazes e por volta de 300 depois de Cristo já havia vários milhões de cristãos espalhados pelo império. Diocleciano buscava conter o crescimento deles com suas medidas. A grande perseguição poderia ter sido eficaz se tivesse sido mantida ao longo do tempo. Mas não foi isso que aconteceu. Em apenas alguns poucos anos, surgiu um indivíduo entre o colégio dos imperadores que mudaria a posição religiosa do Estado romano, e com isso, o curso da história para sempre. Flávio Valério Constâncio, mais conhecido como Constantino I ou Constantino o Grande, nasceu no início da década de 270 depois de Cristo. Seu pai havia sido promovido por Diocleciano para servir como César, um dos imperadores juniores, dentro da tetrarquia em 293 depois de Cristo. Posteriormente, ele foi promovido ao cargo imperial mais elevado em 305 depois de Cristo, após a aposentadoria de Diocleciano. Constantino teve uma ascensão rápida como resultado, e quando seu pai morreu inesperadamente em 306 depois de Cristo, suas legiões proclamaram Constantino como o novo imperador. Isso colocou o sistema da tetrarquia em xeque, e uma nova série de guerras civis se seguiu. Lentamente, ao longo de um período de 20 anos, Constantino derrotou todos os seus rivais e assumiu o poder total em todo o império. Nos primeiros anos, seu principal oponente nas províncias ocidentais era outro imperador chamado Maxêncio. Constantino derrotou Maxêncio na Batalha da Ponte Milvia, uma das principais pontes sobre o rio Tibre, em Roma, no dia 28 de outubro de 312 depois de Cristo. Escritores cristãos afirmaram posteriormente que Constantino teve uma visão na véspera da batalha, que o convenceu de que ele venceria, pois era a vontade do Deus cristão. Vale ressaltar que a mãe de Constantino era cristã, e essa mudança dele em direção à nova religião não foi tão radical quanto pode parecer à primeira vista. Se ele já havia tido contato com o cristianismo em seus primeiros anos, agora essa se tornou sua fé. Após sua vitória na Ponte Milvia, ele emitiu o Édito de Milão em 313 depois de Cristo, concedendo tolerância religiosa aos cristãos e encerrando a grande perseguição. Nesse momento inicial, Constantino não estava tentando estabelecer o cristianismo como a única religião oficial do Estado, mas uma grande mudança havia ocorrido, e o cristianismo agora estava em posição de destaque oficial. Constantino não foi responsável apenas por emitir o Édito de Milão. O reinado dele foi significativo de várias maneiras. Depois que ele derrotou seus outros rivais nas províncias orientais, ele decidiu que era necessário uma nova capital no leste. A região ao redor do Bósforo, o estreito que divide os Balcãs da Anatólia, no que hoje é o oeste da Turquia, era um local ideal. Isso era mais ou menos equidistante das duas áreas onde os imperadores romanos eram constantemente necessários, as fronteiras do Reno e do Danúbio e a fronteira oriental na Síria. Já existia aqui um antigo assentamento grego, Bizâncio. Constantino agora ordenou que uma nova e vasta cidade fosse desenvolvida. Ela ficou conhecida como Constantinopla, nome que manteria oficialmente até 1930, quando o governo turco a renomeou para Istambul.
Constantinopla tornou-se a capital da metade oriental grega do Império, uma nova Roma para uma nova era. Enquanto estava sendo desenvolvida, o primeiro grande concílio ecumênico da Igreja Cristã foi realizado na cidade de Niceia, do outro lado do Bósforo, no oeste da Turquia, em 325 d.C. Nesse encontro, a Igreja Cristã, que nesse momento não tinha uma autoridade centralizada propriamente dita, foi organizada e muitas questões doutrinárias foram decididas. É importante lembrar o quão caótica era a religião cristã nessa época. Havia dezenas de evangelhos, muitas vezes com relatos da vida de Jesus, que se contradiziam diretamente. O Concílio de Niceia foi a primeira reunião que buscou estabelecer uma igreja cristã rigidamente organizada, como precursor para que ela se tornasse a religião oficial do Estado. Muitos concílios cristãos viriam nos séculos seguintes, à medida que a religião cristã se tornava mais rigidamente definida. Sua ascensão se devia principalmente à longevidade de Constantino. Ele viveu e governou até 337 d.C. Com 31 anos, esse foi o reinado mais longo desde César Augusto. Além disso, ele transmitiu o império com sucesso a seus filhos, garantindo a continuidade da política religiosa além de sua própria vida. Existe uma crença de que o período do final do Império Romano foi de crise e declínio ininterruptos. Isso certamente faz parte do quadro geral, mas também houve alguns sucessos, até mesmo do ponto de vista cultural. O mais importante escritor médico da antiguidade, Galeno, realizou a maior parte de seu trabalho na época de Cômodo e da dinastia Severa. Cássio Dião escrevia na época dos Severos e foi um dos mais importantes historiadores da antiguidade. É difícil encontrar um historiador mais preciso do mundo antigo do que Amiano Marcelino, um soldado romano que mais tarde escreveu uma história de Roma, que é a nossa melhor fonte para alguns dos eventos do século IV d.C. No grande centro de estudos de Alexandria, no Egito, Hipátia destacou-se como a principal matemática do mundo antigo. Ela deu continuidade aos trabalhos matemáticos e astronômicos de estudiosos anteriores que haviam trabalhado em Alexandria. Ainda assim, não há como negar que o antigo tipo de literatura estava dando lugar nos séculos IV e V a uma onda de escritores cristãos cujo modo de abordar a maioria dos assuntos era fundamentalmente diferente de seus predecessores pagãos. Eles costumavam enxergar o mundo e tudo nele sob uma ótica religiosa. A obra do historiador e estudioso cristão Eusébio, do início do século IV, é indicativa disso. Sua História Eclesiástica é uma obra importante para compreender a história do final do Império Romano. Ao mesmo tempo, não há dúvidas de que ela foi escrita de uma forma muito diferente do que havia antes, algo que fica absolutamente claro já pelo título. O mesmo pode ser dito sobre uma onda de novas obras que saíram das penas de figuras, como os padres da Igreja, São Jerônimo e Santo Agostinho, nos séculos IV e V. Constantino e seus sucessores, de modo geral, garantiram que o cristianismo fosse primeiro tolerado e depois, gradualmente, se tornasse a religião oficial do império. Porém, um sobrinho de Constantino quase desfez o trabalho deles. Juliano, mais conhecido como Juliano, o Apóstata, devido às críticas ferozes feitas a ele por escritores cristãos da época, tornou-se um co-imperador em 355 d.C., quando estava na casa dos 20 anos. Esse era um período perigoso para ser membro da família imperial. Constâncio, segundo um dos filhos de Constantino, iniciou uma campanha implacável para centralizar o poder em suas mãos após a morte de Constantino em 337 d.C. O pai de Juliano foi morto nessas purgas. Juliano, no entanto, sobreviveu e, como um dos poucos membros da família a viver até a morte de Constâncio em 361 d.C., tornou-se imperador de forma inesperada. Imperador. O que era incomum nisso é que Juliano não era cristão. Em vez disso, ele seguia a antiga religião da Grécia e de Roma, que posteriormente passaria a ser conhecida como
paganismo, já que os cristãos procuravam uma palavra que definisse os antigos crentes como tolos rústicos. Juliano não era apenas um pagão, ele também era um governante erudito e estudioso que buscava reviver as antigas escolas de filosofia em Atenas, Alexandria e outros lugares que estavam sob ataques crescentes dos líderes da igreja cristã. Ele mesmo escreveu muitos livros, e suas cartas eram consideradas sofisticadas o suficiente para serem preservadas também. Várias dessas obras eram ataques aos cristãos, enquanto outras criticavam elementos da filosofia grega, notadamente um ataque aos cínicos. Mais importante ainda, Juliano começou a minar ativamente a igreja cristã e tentou restabelecer o paganismo. Seus primeiros esforços tiveram grande popularidade em um império onde o cristianismo ainda estava longe de ser seguido por todos. Resta a dúvida até onde as reformas de Juliano chegariam se não tivessem sido interrompidas. Ele foi morto enquanto estava em campanha contra os persas no verão de 363 depois de Cristo. Se ele tivesse governado tanto quanto Constantino e tivesse 30 anos para restabelecer o paganismo, talvez a história da Europa tivesse sido muito diferente. A morte de Juliano em 363 depois de Cristo pôs fim à dinastia constantiniana. Os 57 anos em que a família governou, juntamente com o reinado de Diocleciano imediatamente antes, foram um intervalo em que o império conseguiu sair da crise do terceiro século e se recuperar em certa medida dos muitos problemas que enfrentava. O período imediatamente após a morte de Juliano viu o surgimento de novas crises. Os ataques nas fronteiras do norte da Europa nunca cessaram. No entanto, acordos foram feitos com várias das principais tribos, pelos quais elas receberam terras dentro do império e lutaram por Roma contra outros grupos. Isso se aplicava especialmente aos godos, uma grande confederação germânica que controlava grande parte do território ao norte do Mar Negro. Esses acordos se romperam logo após a morte de Juliano, em parte porque grupos como os godos, no leste e centro da Europa, estavam sendo empurrados ainda mais para o oeste, dentro do império, por novos grupos vindos das estepes asiáticas, como os hunos, que também estavam migrando para o oeste. Amiano Marcelino nos conta que esses ataques em seus flancos orientais foram o que levou os godos a invadirem os Balcãs em número crescente em meados dos anos 370 depois de Cristo. Uma guerra brutal se seguiu entre os romanos do Oriente e os godos, culminando na Batalha de Adrianópolis em 378 d.C., na qual o imperador Valente foi morto. Adrianópolis era o nome antigo da cidade de Edirne, que fica a apenas cerca de 250 quilômetros de Constantinopla. Com o imperador morto e uma horda germânica ao alcance de ataque da capital oriental, a crise era maior do que nunca. A retomada dos ataques aos Balcãs e o perigo que isso representava para Constantinopla foi o estopim que levou à divisão final e fatal do Império Romano em dois estados distintos. A tetrarquia de Diocleciano já havia iniciado o processo pelo qual as metades ocidental e oriental do Império foram divididas entre diferentes membros do Colégio Imperial. Depois, Constantino mandou construir uma nova capital para a metade oriental do Império. Tudo isso foi agravado pelo fato de que o Império Romano sempre foi um império de duas metades. As províncias ao redor do Mediterrâneo Oriental continuaram falando grego e eram mais influenciadas pela cultura grega, enquanto o latim era a principal língua das províncias ocidentais. Com a Guerra Gótica e os recentes ataques aos Balcãs, ambos os lados sofreram pressão renovada. Teodósio, que sucedeu Valente após a Batalha de Adrianópolis, conseguiu manter o Império unido durante seu longo reinado. Mas, quando ele morreu em 395 d.C., as províncias ocidentais passaram a ser domínio de um de seus filhos, Honório, e o Oriente foi governado por outro filho, Arcádio. Ambos os filhos eram jovens e inexperientes, e as duas metades do império eram controladas por conselheiros e comandantes militares que não tinham interesse em manter o Império Romano intacto.
Um sinal claro de que o Império Romano do Ocidente agora era distinto do Império Romano do Oriente foi visto quando o governo do Império Oriental incentivou Alarico, rei dos visigodos ou godos do Ocidente, a encerrar seus ataques aos Balcãs e, em vez disso, seguir mais para o oeste para atacar o Império Ocidental. Alarico levou seus homens para guiar a Itália em 401 depois de Cristo. Isso sinalizava claramente que os impérios romano do Ocidente e do Oriente agora eram estados distintos. O governo em Constantinopla estava disposto a soltar os godos contra o Império do Ocidente para se salvar. Alarico passou anos fazendo campanhas na Itália, às vezes retornando ao noroeste dos Balcãs, na região da atual Croácia, para se reagrupar antes de avançar novamente pela península. Durante esses ataques, seu exército chegou a ter mais de 30 mil homens. Esse não era um contingente enorme, se considerarmos que, no auge de suas campanhas de conquista, séculos antes, os romanos chegaram a colocar em campo exércitos de 70 mil ou 80 mil homens em algumas ocasiões. Os recursos do Império Ocidental, porém, estavam extremamente escassos nesse momento, e eles lutavam em várias frentes, na Gália e na Germânia, contra outros grupos como os francos e os vândalos. Alarico conseguiu sitiar a própria Roma pela primeira vez em 408 depois de Cristo. Ele suspendeu o cerco após um curto período, assim que os cidadãos da cidade eterna lhe pagaram um enorme tributo em ouro, prata e outras mercadorias preciosas. O alívio foi breve. Ele voltou novamente em 409 depois de Cristo, e então, em 24 de agosto de 410 depois de Cristo, os godos finalmente entraram e saquearam a cidade de Roma. É difícil exagerar o quanto esse evento foi um golpe psicológico. São Jerônimo, um dos principais padres da igreja, estava vivendo na extremidade oriental do Império, em Belém, quando recebeu a notícia do que Alarico e os godos haviam feito. Escrevendo para uma amiga chamada Princípia, ele afirmou: "Minha voz fica presa na garganta e enquanto vou ditando, soluços sufocam minhas palavras." A cidade que havia conquistado o mundo inteiro foi ela mesma conquistada. Há décadas, os contemporâneos já sabiam que o controle de Roma sobre o mundo conhecido enfraquecia. Era um sinal de que os dias do seu império poderiam estar contados. Os eventos na região do Mediterrâneo já eram frenéticos naquela época. Quando as civilizações caem, elas não são apenas derrotadas política e militarmente. As pessoas se voltam umas contra as outras e comportamentos extremos aumentam, enquanto antigas verdades em que confiavam desmoronam ao redor. Isso se manifestou na forma como a intolerância cristã em relação aos pagãos e outros não crentes se intensificou. Na segunda metade do século IV e no século V, enquanto os godos e outros grupos germânicos invadiam os Balcãs, a Gália e a Itália. Muitos em Constantinopla pareciam estar principalmente preocupados em introduzir novas leis que perseguiam todos os não cristãos. Durante o reinado de Teodósio, logo após o desastre em Adrianópolis, o paganismo foi essencialmente banido. Os templos foram fechados ou, em muitos casos, convertidos em igrejas cristãs. Em Roma, o fogo sagrado que ardia no templo de Vesta, no centro da cidade, um local reverenciado na cultura romana tradicional, foi extinto e a ordem foi dissolvida. Em outras cidades, grupos de fanáticos cristãos se reuniam para atacar aqueles que continuavam a adorar os deuses antigos. Muitos desses estavam se reunindo para viver como eremitas ou monges dedicados à oração cristã. Quando não estavam fazendo isso, eles gostavam de vagar por cidades e vilarejos, destruindo os rostos das antigas estátuas dos templos. A falta dos narizes em muitas dessas estátuas, em museus pela Europa, hoje atestam a reação violenta contra o velho mundo enquanto o Império Romano desmoronava. As antigas escolas filosóficas sobreviveram em Atenas até o início do século VI. Mas, eventualmente, um decreto imperial ordenaria o fechamento das academias neoplatônicas. Mesmo ali, no coração da antiga cultura grega.
O saque de Roma por Alarico e os godos em 410 d.C. abriu as comportas para o colapso mais amplo do Império Romano do Ocidente. Isso já estava em andamento antes de Alarico e seus homens devastarem a Cidade Eterna. Eventos em outros lugares também contribuíram para a queda da capital, pois homens não puderam ser enviados para a Itália para protegê-la. Na véspera de Ano Novo de 406 d.C., uma grande força de vândalos, alanos e suevos, cruzou o rio Reno em algum lugar do leste da Germânia, provavelmente perto de Mainz. O rio provavelmente estava congelado, permitindo que eles o atravessassem a pé. E a decisão desses grupos de se mudarem para a Gália em tão grande número também pode ser explicada pela pressão que sofriam do leste, já que os hunos avançavam para o centro da Europa. A escala dessa incursão foi bastante grande. Os vândalos então embarcaram em uma campanha desconcertante, conquistando grande parte da Gália, atravessando os Pirineus e entrando na Espanha. Eles passaram muitos anos aqui antes de atravessar para o norte da África em 429 d.C. e estabelecer um reino lá, centrado em Cartago. Enquanto isso, a travessia do Reno no final de 406 d.C. levou a uma grande parte da guarnição romana ser retirada da Britânia para tentar defender a Gália. Esse processo continuou nos anos seguintes, e em 410 d.C., justamente quando Alarico estava se preparando para saquear Roma, a última guarnição romana se retirou da Britânia. Esse foi um momento significativo. A Britânia não tinha sido conquistada pelos bárbaros. Os romanos admitiam que não conseguiam mais mantê-la com os recursos disponíveis. Assim, eles abandonaram a província e nunca mais voltaram. A era que se seguiu, conhecida como Britânia Sub-Romana, viu as elites romanas locais que permaneceram na província tentando se adaptar a uma nova realidade. Enquanto invasores germânicos, como os anglos e saxões, invadiam pelo mar vindos da Dinamarca e dos Países Baixos. O fim estava próximo para o Império Romano do Ocidente, quando os vândalos conquistaram as províncias do norte da África. Para agravar suas dificuldades, o poder que vinha empurrando os godos, francos, vândalos e outros para o oeste, em direção às províncias de Roma, agora se materializava como uma ameaça direta a Roma. As origens dos hunos, assim como de muitos outros grupos que migraram para a Europa na Antiguidade e no início da Idade Média, não são completamente claras. Não há dúvida de que eles vieram de alguma região próxima à estepe asiática, ao norte do Himalaia ou da Ásia Central, chegando até a Mongólia. Foi teorizado que eles são o mesmo povo que era chamado de Xiongnu por escritores chineses séculos antes. Seja qual for a origem específica deles, o que não há dúvida é que eles começaram a migrar em grande número em direção aos Montes Urais e depois ao norte do Mar Cáspio, para então descer para o leste da Europa, no século IV d.C. A chegada deles empurrou os godos para os Balcãs e mais tarde levou os vândalos e outros a cruzarem o Reno em grande número em 406 d.C. Por volta da década de 420 d.C., eles estavam estabelecendo uma grande confederação que governavam, indo desde a atual Hungria até a Ucrânia. Eles começaram a ameaçar o Império Romano do Ocidente após a ascensão de Átila ao poder como seu governante em 434 d.C. Ele conseguiu unir vários outros grupos germânicos e asiáticos sob o domínio dos hunos e então aterrorizou tanto o Império Ocidental quanto o Oriental na década de 440 d.C. Tributos eram exigidos como preço para não devastar ainda mais os Balcãs, a Gália ou a Itália do que já haviam sido. No início da década de 450 d.C., ele finalmente invadiu a Itália, onde a fome predominava naquela época. O Império Romano do Ocidente poderia muito bem ter chegado ao fim justamente nessa época, se Átila não tivesse morrido em 453 d.C. Mesmo assim, sua fraqueza era evidente para todos. Em 455 d.C., os vândalos se tornaram o segundo grupo a saquear a cidade de Roma em menos de meio século.
Navegando do norte da África para fazer isso, eles deixaram seu nome como sinônimo de destruição sem sentido. O fim do Império Romano do Ocidente veio relativamente rápido depois disso. As províncias do norte da África, que abrangem o que hoje é Marrocos, Argélia e Tunísia, já haviam sido perdidas para os vândalos desde a década de 430 depois de Cristo. A Britânia Romana havia sido abandonada em 410 depois de Cristo. Isso significava que apenas a Espanha, a Gália, a Germânia a oeste do Reno e a Itália ainda estavam, pelo menos teoricamente, sob o controle dos imperadores romanos do Ocidente. Apesar de grandes áreas dessas regiões estarem sob domínio de grupos germânicos que ali se estabeleceram. Por exemplo, os suábios, que haviam cruzado o Reno com os vândalos em 406 depois de Cristo, haviam conquistado um território para si na Espanha. Esse processo se acelerou depois que a ameaça dos hunos diminuiu, já que o governo romano estava praticamente paralisado nesse momento e podia fazer pouco para resistir a novas incursões. Após a morte de Alarico, seu sucessor Ataúlfo liderou os visigodos até o sul da França e estabeleceu um principado com centro em Toulouse. Enquanto isso, mais ao norte, na década de 460 d.C., os francos e burgúndios começaram a reivindicar grandes partes da Gália. Por fim, dois governantes francos, Childerico e seu filho Clovis, estabeleceram seu próprio reino e separaram a Gália do domínio romano. Eles expulsaram os visigodos do sul da Gália e os empurraram além dos Pirineus. Os visigodos estabeleceram um reino na Espanha que duraria por mais de 2 séculos, até a conquista muçulmana no início do século VIII. Finalmente, os ostrogodos, ou godos do leste, e vários outros grupos avançaram para a Itália e tomaram a península. Em 476 d.C., o líder dessa confederação de tribos germânicas, um homem chamado Odoacro, depois o último imperador romano do Ocidente, uma criança chamada Rômulo Augustulo, e se autoproclamou rei da Itália. O Império Romano do Ocidente não existia mais. Embora o Império Romano do Ocidente tivesse chegado ao fim, já existiam instituições políticas surgindo para ocupar o seu lugar. A Igreja Ocidental, ou Igreja Católica Romana, já havia começado a divergir significativamente da Igreja Ortodoxa Oriental em Constantinopla em várias questões doutrinárias. Agora, ela passou a ter um papel mais político na Europa Ocidental. Já não havia mais um imperador romano do Ocidente para desempenhar um papel na formação de um Ocidente cristão coeso. Portanto, o bispo de Roma teria que assumir esse papel. A missão era de importância vital do ponto de vista cristão. As províncias ocidentais não tinham sido apenas invadidas por tribos germânicas, elas tinham sido invadidas por bárbaros pagãos que adoravam versões germânicas dos antigos deuses. O destino do cristianismo na Europa Ocidental agora dependia de como a Igreja lidaria com essa situação. Para complicar ainda mais as coisas, muitos dos chefes de guerra germânicos que haviam se convertido ao cristianismo seguiam uma vertente herética da fé cristã conhecida como arianismo, em referência ao seu fundador, Ário, um pregador do início do século IV que rejeitou a interpretação tradicional da Trindade e argumentava que Deus havia criado Jesus. Os líderes da Igreja lidaram com essas questões nas décadas após o colapso do Império Romano do Ocidente e conseguiram converter governantes como Clovis, rei dos francos, ao catolicismo. Assim, começaram a construir uma igreja forte de alcance internacional na Europa Ocidental a partir dos escombros do Império. Na época do Papa Gregório, um século depois, medidas proativas estavam sendo tomadas para enviar missionários para a Grã-Bretanha e a Irlanda, para converter terras que nunca tinham feito parte do Império Romano ou que haviam saído de seu controle séculos antes. Havia muitas outras mudanças acontecendo no último século do Império Romano do Ocidente, que continuaram no período após seu colapso final.
De muitas maneiras, essas mudanças eram ainda mais significativas do que as mudanças políticas e militares, embora também estivessem interligadas. A principal delas foi o colapso da vida urbana. Roma foi um dos primeiros impérios verdadeiramente urbanizados. No auge do império, cerca de 1 em cada 4 pessoas, em lugares como Itália, Egito e Ásia Menor, vivia em cidades e vilas. Isso pode parecer um número pequeno pelos padrões modernos, mas era muito alto para uma sociedade pré-industrial. Esse nível de urbanização era baseado no comércio romano, que era muito complexo e precisava de muitos mercadores e artesãos vivendo nas cidades para funcionar. O governo romano exigia que os oficiais tivessem várias funções. Muitas cidades surgiram ao redor de quartéis legionários romanos. Os quartéis legionários, que eram tanto centros administrativos quanto locais militares, com os legionários frequentemente atuando como policiais e bombeiros, entre outras funções. O fim do domínio romano resultou no colapso desse sistema, e à medida que as redes de comércio que traziam alimentos para as cidades e vilas entraram em colapso, as pessoas partiram para o campo para tentar sobreviver lá. Um efeito dominó se seguiu. Sem escolas urbanas, a alfabetização caiu rapidamente. As bibliotecas foram abandonadas e enormes quantidades de documentos foram perdidas por gerações futuras. De modo geral, houve uma regressão social abrupta, de forma que a era que se seguiu nos séculos VI e VII é normalmente chamada de Idade das Trevas. Alguns historiadores hoje contestam esse termo e argumentam que esse período teve seus próprios méritos. Mas realmente não há como negar que os 2 séculos após a queda do Império Romano do Ocidente foram de um declínio catastrófico na Europa Ocidental. Essa parte do mundo só voltaria à prosperidade que tinha desfrutado no auge de Roma depois de 1000 anos ou mais. Nem todos tinham desistido das províncias ocidentais. Em Constantinopla, bem ao leste, havia muitos que acreditavam que o império ainda poderia ser reconstituído. Havia certa arrogância cultural envolvida aqui. Para os ministros que aconselhavam os imperadores do Oriente, era óbvio sugerir que os poderosos romanos iriam contra-atacar e recuperar as terras perdidas dos bárbaros que as haviam conquistado. A queda do Ocidente era certamente apenas uma aberração temporária, pensavam essas pessoas. O imperador decidiu tentar colocar essa teoria em prática. Justiniano havia subido ao trono em 527 d.C. Ele veio de uma origem humilde e sua ascensão se deveu à ascensão de seu predecessor, seu tio Justino I, que havia subido pelas fileiras militares até se tornar imperador. Justiniano governaria por quase 40 anos e durante esse tempo realizou muito, principalmente a codificação do direito civil romano no Corpus Juris Civilis, um código de leis que influencia a legislação da Virgínia. Praticamente todos os países do mundo hoje, em maior ou menor grau. Alguns anos após o início de seu reinado, Justiniano enviou um exército sob o comando de seu general Belisário para o oeste, iniciando a reconquista do Império Romano do Ocidente. Ele obteve um sucesso notável, conquistando o reino dos Vândalos no norte da África em uma campanha rápida. Em seguida, ele avançou para a Itália e enviou destacamentos também para a Espanha. Na década de 540 d.C., o controle havia sido restabelecido sobre grande parte da Itália, as regiões costeiras do Mediterrâneo na Espanha e partes do norte da África. No entanto, essa retomada de poder no Mediterrâneo Ocidental provaria ser de curta duração. Uma série de crises no século seguinte privou os romanos orientais de praticamente todas as terras conquistadas por Belisário em nome de Justiniano. Na Itália, um novo povo germânico, os lombardos, desceu para a península na década de 560 d.C. e empurrou os orientais de volta. Mas, significativamente, em meados da década de 620 d.C., o profeta Maomé e seus seguidores árabes iniciaram sua prolífica série de conquistas.
começando no oeste da Arábia, depois se espalhando pelo Levante e Ásia Menor, enquanto outros exércitos seguiram para o oeste através do Maghrebe. Em 698 d.C., o domínio do Império Romano do Oriente sobre Cartago, a principal cidade das terras reconquistadas no norte da África, foi perdido quando os árabes a capturaram. Muito antes disso, em 674 d.C., os árabes haviam sitiado Constantinopla pela primeira vez. Suas muralhas resistentes suportariam o ataque árabe nessa ocasião e em várias outras ao longo dos 50 anos seguintes. Dito isso, eles também estavam perdendo terras nos Balcãs, pois uma nova onda de migrações pela Eurásia começava, desta vez trazendo grupos eslavos, como os ávaros e búlgaros, até os portões de Constantinopla. Com o passar dos séculos, o Império Romano do Oriente acabou se tornando uma sombra do que já foi. Toda a ideia de reconquistar as províncias ocidentais desapareceu, já que preservar o que restava do Império no Mediterrâneo Oriental se tornou o principal objetivo. E não era simplesmente uma potência em declínio, era também uma potência transformada. Embora o Império Romano do Oriente fosse teoricamente ainda uma parte do Império Romano que havia sobrevivido, culturalmente ele se afastou completamente do que Roma havia sido com o passar do tempo. Ministros e imperadores em Constantinopla falavam grego. Eles seguiam uma forma de cristianismo que era diferente da Igreja Romana. Eles adotaram uma cultura de corte que era mais oriental do que romana, e sua arte e arquitetura se distanciaram completamente das de Roma ao longo do tempo. Em reconhecimento de que esta era uma entidade muito diferente, em vez de ainda ser um ramo do antigo Império Romano, os historiadores tendem a se referir a isso, a partir do século VI d.C., como Império Bizantino, em vez de Império Romano do Oriente. Houve outras sobrevivências e legados. A Igreja Católica Romana manteve viva algum resquício da grandeza de Roma no Ocidente, e muitos dos reis germânicos daquela região ocasionalmente alegavam ser os sucessores dos imperadores romanos. Um deles, Carlos, governante dos francos, mais conhecido como Carlos Magno ou Carlos o Grande, foi coroado em Roma como um novo imperador romano no dia de Natal do ano 800 depois de Cristo. Nessa época, ele já havia reconstituído uma grande parte do antigo Império Romano do Ocidente, restando fora de seu controle apenas a Espanha, a Grã-Bretanha e o sul da Itália entre as antigas terras imperiais. A coroação de Carlos Magno tornou-se a base para o posterior estabelecimento do Sacro Império Romano e para o título de Sacro Imperador Romano e Rei dos Romanos. Esses eram títulos duplos, temporais e eclesiásticos, que com o tempo passaram a se concentrar principalmente na Alemanha. Parte do império de Carlos Magno estava aqui, e era uma região de fervor cristão particularmente militante nos séculos após sua época, já que ainda havia muita conversão de grupos pagãos, como os Vendes e eslavos, ocorrendo no norte e no leste. O conceito de um sacro império romano e de um sacro imperador romano eleito para liderá-lo persistiria na Alemanha até ser finalmente desmantelado por Napoleão Bonaparte em 1806. Em outros lugares, o Império Bizantino, apesar de enfrentar várias crises existenciais ao longo dos séculos, conseguiu sobreviver até 1453, quando caiu diante do emergente Império Otomano. Incrivelmente, alguns dos grupos turcos que se mudaram para a Turquia e partes do Oriente Médio na era medieval até se viam como aqueles que mantinham viva a chama de Roma. Os turcos seljúcidas, precursores dos otomanos na região, chamaram seu estado de sultanato de Rum ou Roma. Assim, embora se possa dizer que o Império Romano tenha chegado em grande parte ao fim no século V, quando sua parte ocidental foi invadida pelos godos, francos, vândalos e outros, o conceito de um Império Romano e a possibilidade de revivê-lo em toda a sua grandeza tiveram uma vida muito longa depois disso. A história de Roma e de seu império é longa e complexa.
Segundo a lenda, a cidade de Roma foi fundada às margens do rio Tibre, em 753 a.C., pelos gêmeos Rômulo e Remo, filhos de uma princesa de Alba Longa e de Marte, o deus da guerra. Rômulo então matou seu irmão e fundou uma monarquia que durou quase 250 anos, passando por 7 reis, coincidentemente o mesmo número de colinas sobre as quais Roma foi construída. A realidade deve ser menos glamurosa. Um conjunto de vilarejos da Idade do Bronze e do início da Idade do Ferro, que existiam aqui desde o segundo milênio antes de Cristo, se uniu para formar uma pequena cidade em algum momento por volta ou após o ano 1000 antes de Cristo. A partir daí, tudo avançou devagar. Roma adotou uma forma republicana de governo em 509 a.C., com uma constituição mista, na qual elementos aristocráticos dominavam o Senado. No entanto, devido ao conflito das ordens, um sistema mais democrático surgiu. A cidade foi uma potência modesta na Itália Central por séculos. Foi somente após o saque da cidade por um exército invasor de celtas em 390 a.C. que ela começou a se expandir. O que aconteceu depois foi extraordinário. Ela conquistou grande parte da Península Itálica no século IV a.C. e derrotou Cartago para se tornar a potência hegemônica do Mediterrâneo Ocidental no século III a.C. E então expandiu-se para o Mediterrâneo Oriental no século II a.C. No entanto, essa expansão ocorreu às custas do seu sistema democrático. Com o crescimento dos exércitos romanos, seus generais se tornavam mais poderosos. 2 deles, Cornélio Sula e Júlio César, se estabeleceram como ditadores da República. César Augusto superou ambos, criando o Principado como uma forma de fingir que era simplesmente o primeiro cidadão de Roma. Na realidade, ele havia estabelecido o sistema imperial. Imperadores governariam Roma pelos próximos 500 anos. Eles conseguiram fazer isso, em geral, com paz e prosperidade por metade desse tempo. Com o tempo, porém, Roma se tornou vítima do próprio sucesso. Seu próprio povo se tornou menos guerreiro e mais sedentário, enquanto tribos germânicas e asiáticas de toda a Eurásia avançavam em direção à Europa para invadir o rico império sobre o qual tinham ouvido falar no oeste. Muitas pessoas já analisaram por que o Império Romano caiu. As razões são multifacetadas. No entanto, não há dúvidas de que a principal razão para seu declínio e queda foi a invasão de suas fronteiras ao norte e a conquista das províncias por estrangeiros. De qualquer forma, seu legado continuou vivo, seja na forma do Império Bizantino ou do Sacro Império Romano-Germânico. Ou a literatura que deixou, ou o direito civil, ou as línguas que falamos, tantas das quais derivam do latim. Roma, de certa forma, ainda está viva ao nosso redor hoje. De fato, o bispo de Roma, o Papa, ainda carrega um dos títulos dos imperadores romanos, que é o de Sumo Pontífice. Então, de muitas maneiras, na forma da Igreja Católica Romana, o Império Romano ainda existe como um império da mente. O que você acha da crise, do declínio e da queda do Império Romano? O Império poderia ter sido salvo com uma liderança mais eficaz, ou havia simplesmente problemas estruturais demais e uma quantidade tão grande de invasores que Roma estava condenada, não importando-lhe que seus líderes fizessem? Por favor, deixe sua opinião nos comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.